Shalom a todos e paz de Deus, graça e paz, saudações cristãs a todos aqueles que estão ouvindo esse canal. Se é pela primeira vez, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Há também um anúncio: nós não teremos a nossa reunião sábado, a nossa reunião de hinos e adoração a Deus. Nós teremos quinta-feira, umas 10 da manhã, e depois no domingo, às 10 da manhã aí do Brasil, aqui de Portugal, às 14 horas da tarde, e no domingo, então, nós teremos também às 19h30 de Portugal, e aí no Brasil, 15h30, ok? Só não vamos ter no sábado, lembrando os irmãos. Meus amados em Cristo Jesus, agora eu quero tratar um assunto aqui que fala da criação. Algo que muitos podem pensar que não é necessário, mas para aquele que tem vontade de conhecer as coisas de Deus, tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras é algo de suma importância para nós e para a nossa compreensão e para a nossa salvação. Não quer dizer que se você não sabe isso que eu vou falar, você não vai ter salvação, porque a salvação está em Jesus Cristo, em Yeshua, na sua morte e ressurreição e ascensão ao Pai Eterno, e pagou Ele então os nossos pecados para nós termos essa liberdade de estarmos constantemente diante dEle, produzindo frutos para a honra e glória do seu santo nome, não é? Então, irmão, nós vamos no livro de Gênesis, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas vocês prestaram atenção no que eu li aqui já no livro de Hebreus, né? Onde nós chegamos a essa parte aqui. Vamos voltar lá, tá? Vamos voltar naquele assunto, não perca, ó. Ora, a fé é o firme fundamento, aí você continua lendo das coisas que se esperam, da prova das coisas que não se não veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, aí você tem que frisar bem, eu voltei essa parte, eu esqueci de frisar isso, tá? Os mundos, não fala o mundo, fala os mundos, pela palavra de Deus foram criados, tudo no plural. Então, antigamente, eu particularmente, não vou dizer que Deus não tenha poder para isso, eu acreditava que Deus havia feito outras galáxias, outros planetas. Não estou dizendo que Deus não fez isso, eu não sei, quem sou eu para saber alguma coisa, mas dentro do contexto que está escrito aqui, não é isso. Aqui está falando de algo profundo e espiritual que eu vou passar para os irmãos agora e vou provar dentro das escrituras, ok? Bom, no livro de Gênesis, na Torá, o livro que é a Torá, que é o mesmo a nossa Bíblia, porém no Antigo Testamento, onde tem o Pentateuco, não se fala Gênesis, se fala Bereshit, que é o princípio. Por isso que fala Bereshit bara Elohim, do princípio Deus criou. Então, se você pegar o primeiro versículo já, vai estar escrito assim, ó: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et saretz. Eu engasguei aqui, você viu que é difícil, né? A pronúncia, e também não tenho sotaque, mas vou tentar repetir. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et aretz. Mais ou menos assim. Se tiver algum hebreu aí, vai saber que eu devo ter gaguejado, enfim. Mas tudo bem. É essa a forma que está escrito nas Sagradas Escrituras. E o que quer dizer isso? No princípio criou Deus os céus e a terra, certo? Tudo bem. Orem para mim, irmão, para mim aprender a falar hebraico. Estou querendo fazer um curso, mas ainda no momento eu não tive condições. Eu tenho estudado sozinho, assim, é muito difícil. Orem por mim. Bom, eu vou querer aqui mostrar para vocês uma observação, que a palavra et, isso aqui é só uma observação, aparece, mas ela não se traduz, tá, irmão? Ela apenas funciona como um marcador gramatical. Existem palavras no hebraico que não tem como traduzir, ok? Esse et não se traduz, é uma, como diz aqui, um marcador gramatical, tá? Muito bem, irmãos. Então vamos agora falar do primeiro mundo, porque você pode me dizer, quantos mundos existem? Eu vou falar no sentido espiritual, 4 mundos. Por isso que Deus falou aqui que os mundos, 4 mundos, irmão, como é que eu prova isso? É espiritual, eu vou explicar, você presta bastante atenção, tá?
Eu vou ver se consigo explicar. Eu escrevi aqui, claro que não igual o professor lá, porque senão você não ia entender. É mais profundo, mas aqui eu tentei ficar mais simples, tá? Bom, o primeiro mundo, ele é chamado de... Agora aqui me complicou um pouquinho, deixa eu ver se eu lembro. Tem que pegar aqui o nome desse mundo. Só um momentinho, eu marquei aqui, mas nem eu não estou entendendo aqui. É porque é hebraico, irmão. A gente tem que... Assim. O primeiro mundo é Atzilut, mais ou menos assim. Atzilut. Não sei se está pronunciando certo, tá? O hebraico é Atzilut. Quer dizer mundo da emanação. Por que mundo da emanação? O mundo da emanação divina é o nível mais próximo de Deus, onde ainda não há separação entre o Criador e a criação, ok, irmãos? Nele tudo é luz e unidade com o Eterno. Está ligado à sabedoria do Eterno. Outra palavra que eu não sei se vou pronunciar certo, que no hebraico seria mais ou menos assim, Ho-Harmar. Não sei se está bem certo, ok? Em termos messiânicos ou cristocêntricos também, reflete a plenitude de Deus revelada em Yeshua, Jesus, para nós, né? Revela essa plenitude como uma perfeita unidade do Pai. Ali ele está, entendeu? Ali cumpre aquilo que está escrito em João 10, versículo 30. Se você abrir João 10, versículo 30, você vai dizer assim: Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então está falando desse mundo quando ele está manifestando aqui com toda a sua plenitude, tá, irmãos? Então, ali foi com uma perfeita unidade do Pai. Você vai lá ler João 10, 30, você vê que é bíblico, tá? Não é heresia. Tudo bem. Depois, irmãos, você vai encontrar o segundo mundo. Por quê? Seria o Beriar, eu acho que é assim que se pronuncia, Beriar, quer dizer, criação, mas é a essência do mundo da criação inicial, a essência da criação do mundo inicial, a essência. Aqui vai surgir os primeiros conceitos de distinção entre o Criador e a criatura, vai ser criado nessa divisão aqui. Depois vai ser colocado ali o reino dos anjos superiores e das primeiras formas espirituais que conecta-se ao... Eu tive que escrever isso, tá, irmão? Conecte-se à continuação, ou melhor, conecte-se ao entendimento do Birar. Birar, né? Esse nome é complicado, hein? Deixa eu ver aqui. É Beriar. O entendimento do Beriar, onde o pensamento divino começa a ser estruturado nesse mundo espiritual, estruturado no sentido messiânico ou cristocêntrico, vamos dizer assim. Aponta para o plano eterno de Deus em criar todas as coisas por meio da palavra. Aí você vai lá em João, capítulo 1, versículo 3, você vai ver assim, né, que está escrito lá. Tudo isso está escrito lá em João, capítulo 1, versículo 3. Vamos lá em João 1, 3, para você entender melhor o que eu estou falando aqui. Você está entendendo? Não é difícil, irmão, é só você prestar atenção, ó. Já viu? Já falei aqui de dois, não é? Dois mundos, né? Não que ele seja físico, é um mundo espiritual, tá, irmão? Vamos lá. Não é misticismo isso. João 1, versículo 3, o Evangelho, diz assim, ó: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Está aqui cumprindo essa parte aqui, ó. Ele ali, então, ele criou todas as coisas por meio da palavra, que seria, no hebraico, davar. Davar quer dizer
ele vai além da palavra, é algo assim mais profundo. Como é que eu posso explicar? Deixa eu ver como é que eu posso explicar, porque isso não está escrito aqui. Davar é um poder, é uma palavra de poder, é aquilo que sai da boca do Eterno, é o davar. E o que ele fala e acontece. É a palavra santa, divina, pura, é o davar de Deus, ok? Para você entender melhor. Depois que passa por esse processo, por meio da palavra que você leu ali em João, versículo 3, Evangelho, aí vai ter então uma formação, que ele vai ser chamado Yetzirah, mais ou menos assim. Se eu pronunciei errado, algum hebreu que estiver aí, ou judeu que sabe hebraico, veja que eu estou sendo sincero, eu não sei se a pronúncia está certa, mas a conformidade do que eu estou explicando é assim, Yetzirah, que é o mundo da formação, onde os arquetipos espirituais ganham forma, moldados para depois se manifestarem no físico. Ali vai ganhar forma. Deus vai começar a criar formas ali, certo? Ali também é o domínio dos anjos que atuam no mundo que nós vivemos hoje, os anjos que estão atuando entre nós. Seriam anjos que seriam chamados de Malar, que quer dizer anjo, e Malachim, que quer dizer anjos. Malar e Malachim quer dizer mensageiros. Certo, irmãos? Também relaciona-se com as emoções, o midot em hebraico, tá? Muito bem. Numa visão messiânica ou cristocêntrica, né? Lembra que quando Deus formou o homem à sua imagem e semelhança, conforme 2 de Gênesis, versículo 7, é como o Espírito é como o Espírito Santo molda o caráter de Cristo em nós. Naquele momento, então, ali o Senhor molda, aí nesse mundo o Senhor determina que o nosso caráter seja moldado pelo Espírito Santo através de Yeshua, através de Cristo, conforme está escrito em Romanos 8, versículo 29. Então ali já foi tudo uma preparação. Imaginemos como é que eu falo assim, uma comparação um pouco, não é chula, porque as coisas de Deus são santas, não? Então eu deveria, não é uma comparação chula, é até uma comparação mais prática. Que fosse uma fábrica, numa parte fazia uma coisa, na outra fazia outra, na outra fazia a final. Entendamos assim, para ficar melhor para os irmãos entender. Aqui são 4 etapas, 4 mundos. Agora entrando no mundo da ação, da materialidade, que é o mundo que nós vivemos, que é o Asiar, ação, tá, irmão? Mundo da ação. Bom, aqui está a essência do mundo da ação, a materialidade e o mundo físico e tangível, que é o que nós vivemos, onde a criação se concretiza. Aqui está o universo material, o palco da história da humanidade, que conecta as práticas e as obras. Na fé cristocêntrica ou messiânica é onde a redenção se manifesta no mundo real, na vida e na morte e na ressurreição de Jesus Cristo ou Yeshua HaMashiach. Então, irmãos, isso aqui é algo que esse mundo é o mundo daqui da nossa vida prática, daqui que nós podemos interpretar assim, não é? Bom, eu acho que já está tudo certo, irmãos. Não, tem um assunto ainda aqui. Por que aconteceu tudo isso? Por que Deus não manifestou diretamente já no começo, lá no primeiro, no mundo da emanação? Da emanação é o primeiro, não é? Por que ele não usou fazer tudo de uma vez no mundo da emanação? Não, ele não fez tudo no mundo da emanação. Por que ele não fez? Eu já vou explicar para vocês, irmão. Porque na emanação estava a sua glória, ali estava a glória com toda a plenitude de Deus. Irmãos, eu vi o professor fazendo uma comparação numa live. Ele disse, se quando aqueles 2 levitas que estavam ajudando a levar a arca, que foram buscar a arca que tinha sido tomada e levavam ela por um caminho, quando a arca ela deslizou, um deles colocou a mão na arca,
Irmãos, a arca simbolizava a presença de Deus, não precisava colocar a mão nela naquele momento. Eles colocaram, achando que ela ia cair. Houve um rombo, tanta glória que manifestou, uma fagulha da harpa saiu dela e houve um rombo no corpo dele. Os irmãos, imaginem se nós ver toda a plenitude de Deus. Tem irmão que fala, eu vi Deus. Isso não é mentira. Você pode até ver outras coisas, mas Deus não, tá? Espiritualmente, para ver Deus, olha, não existe isso aí não, tá? Entendeu, irmãos? Então nós temos que entender, é preciso entender que não é necessário nós decorarmos isso, né? Que se Deus se manifestou com toda a sua glória, irmãos, sim, na pessoa de Jesus Cristo, mas na emanação ele se manifestou com toda a sua glória. Mas por que que Jesus Cristo então já não veio com assim? Ele não poderia vir com toda a glória do Pai aqui na terra. Por quê? Está escrito em Filipenses 2, versículos 6 e 7, o qual, substituindo a forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que devesse apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de um servo e fazendo-se semelhante aos homens. Quando ele nasceu, ele se esvaziou de tudo que era. Não é da santidade, não é isso, mas o Senhor Jesus sempre é santo, 3 vezes santo, mas ele se esvaziou daquela emanação, daquela luz total. Ele manifestou a luz de Deus aqui na terra, mas ele não veio como se fosse Deus. É isso que eu quero dizer, seria mais prático. Ele não veio como Deus, ele veio como homem. Embora ele fosse, porém ele veio como homem, porque como homem, como Deus, ele não morreria. Ele precisou esvaziar-se. Como Deus, ele não ia sangrar. Como Deus, ele não ia morrer. Mas como filho do homem, ele morreria. Então aí está o mistério do grande amor para com o qual Deus tem conosco. Ele deixou toda a glória do Pai, por isso que diz, deixou toda a glória do Pai e habitou entre nós. É esta glória que ele deixou, a glória que estava sendo manifesta por Deus na emanação, no primeiro mundo da criação. Aí você vai me dizer, mas onde estão esses mundos hoje? Esses mundos, eles não são físicos. Eles não são mundos físicos, são mundos espirituais. Por isso que como Paulo, ele tinha conhecimento da Torá, tinha conhecimento daquilo que era ensinado, ele foi criado aos pés de Gamaliel. Não foi Paulo que escreveu ali, né? Eu digo Paulo também, mas foi um escritor hebreu, que provavelmente pode ter sido Paulo. Eu mesmo, de vez em quando, troco e falo que é Paulo, mas o escritor que escreveu ali, não podemos dizer que sim nem que não, mas ele tinha conhecimento, sim, porque ele falou assim, os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira tal de que tudo que foi feito não foi feito do que é aparente, foi criado no mundo espiritual. Deus não precisou, Deus ele não precisa da matéria-prima para criar alguma coisa. O homem pensa que cria, o homem só transforma. Né? O homem só transforma. Uma dona de casa pode ir lá e querer transformar. Pega o fubá, né? Pega lá o leite, pega lá o açúcar, mistura tudo, faz um bolo de fubá. Pronto, ela transformou aquilo. O professor usou um pão. Né? Então, irmãos, nós estamos vendo que o Senhor Jesus demonstra isso que eu estou falando é para mostrar para você o amor que Jesus Cristo teve por nós. Ele deixou aquela plenitude divina e veio habitar como homem, irmãos. Você já pensou uma coisa dessa? E foi, irmãos, algo assim muito sobrenatural. Ele sentiu dores. Está escrito em Isaías 53. Ele foi
Pelas suas pisaduras nós somos curados. Ele foi desprezado. O Pai agradou a moê-lo. Quem é o Pai? O Eterno. Interessante que quando ele foi colocado, queria ser crucificado, ele foi aonde? No Getsemane, que era um lugar onde se espremia a azeitona. E lá em Ezequiel diz assim: o Pai agradou em espremê-lo. Entendeu? Irmãos, olha aí a salvação de Cristo Jesus aí, como que é pura e perfeita. E tem gente que não dá valor. Tem gente que está cansado de ouvir isso, né? Mas isso aqui é algo que nós não podemos cansar, irmão. Olha só. Vocês querem ver só como eu estou falando, irmãos? Ó. Vamos lá em Isaías. Moído. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E você pode ter certeza que ele foi moído pelas nossas por nós, por causa de nós. Por quê? E ainda como um exemplo claro, ele estava no Getsemane, que era o lugar onde moía a azeitona naquele tempo. Então, irmãos, vamos valorizar o que Jesus Cristo fez por nós e vamos meditar naquilo que nós estamos aprendendo, que isso faz bem para nós. Se você gostou da explicação, deixe o seu like. Eu fui bem simples, tive que fazer um rascunho aqui, porque se eu não fizer para os irmãos, tem algumas coisas que eu tive que colocar, algumas palavras mais simples, trocar, porque as palavras, se nós formos usar elas como elas, é difícil até para nós pronunciarmos, tem muita coisa que é difícil, mas a gente está estudando devagarzinho e vai passando para os irmãos também. Deus abençoe a todos, shalom, paz e Deus. Espero que esse vídeo tenha visualização. Deus abençoe. Amém.